paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero convidar você aí a compartilhar o vídeo. Isso, compartilha esse vídeo com um amigo, com um grupo, com um colega, com o irmão, com o esposo, com a esposa, com o filho. Compartilha aí com a sogra, compartilhe com o seu vizinho. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Ok? Eu quero que você não saia daí, fique até o final, que no final eu vou orar por você. Mas antes, escute a palavra que eu tenho para dizer para você. Tudo que está acontecendo hoje, nos últimos dias, as últimas semanas, será que é sinal da volta de Cristo? Vamos para o vídeo? O livro é o livro de Mateus, o capítulo 24, e o versículo é o versículo de número 3. É uma pergunta bipartida que os discípulos fazem a Jesus assentado no Monte das Oliveiras. E estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se eles, os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? É uma pergunta bipartida que é feita pelos discípulos a Jesus, esperando uma resposta. Jesus vai responder a eles. Eu não quero comentar sobre todo esse assunto, essa pergunta que os discípulos fazem. Quando virá essas coisas, quais sinais haverá a respeito da vinda do Filho do Homem, quando será o fim de todas as coisas. Mas eu quero pegar apenas um trecho aqui para compartilhar com você, que se você começar a ler, Jesus vai começar a explicar para eles a respeito dos finais dos tempos. E o que nós estamos vivendo hoje, o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Ucrânia, hoje estamos focados aqui em Israel, o que está acontecendo ali, será que é sinal da volta de Cristo? Deixa eu chamar a sua atenção, as profecias têm que se cumprir, a Bíblia se cumpre uma a uma, isso, todas as profecias dentro da Bíblia se cumprem. Se nós lembrarmos o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de número 3, uma tipologia de Cristo, Moisés, amando de Deus, manda-se pegar um cordeiro ou um cabrito para cada família, um cordeiro imaculado, sem mancha, para matar, e o sangue do cordeiro passar sobre os umbrais da porta. Pedido isso ao povo hebreu para que faça, nós lembramos de quem? Lembramos do próprio Jesus. Lá na frente vamos entender, a partir do livro de Mateus, quando Jesus nasce, depois de ele ser batizado, de juntar os seus discípulos, espalhar o evangelho do reino, né? Assim, ele prega sobre a salvação, ele traz ali o reino de Deus aos povos para que eles pudessem entender sobre isso, e depois ele vai para onde? Ele vai ser julgado. Quando ele vai ser julgado, nós analisamos que o cordeiro é pego e é analisado, porque o cordeiro tem que ser sem mácula, sem mancha nenhuma. Quando se pega Jesus para ser julgado, de Pilatos para Caifás, Caifás volta de novo para Pilatos, aí segue-se uma grande rotina de julgamento para encontrar falha em Jesus. O segredo é esse, tentar encontrar falha em Jesus. Até que Pilatos pega uma bacia com água e lava as mãos, dizendo que não achou pecado nenhum em Jesus, que nada o condenaria para essa morte, mas assim, o povo estava pedindo que ele morresse. Logo entendemos que quem teria que morrer ali na cruz do Calvário, para perdão de pecados, algo de substituição, teria que ser alguém puro, teria que ser alguém inocente, teria que ser alguém que não tinha mancha. E no corpo de Jesus, no sangue de Jesus, não havia mancha nenhuma. Ele é o Cordeiro. Lembra de João? Quando João encontra-se com Jesus lá no Rio Jordão, ele diz: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A substituição está acontecendo agora, quando Jesus está sendo julgado e não encontra-se pecado nenhum dele, e ele é condenado à morte. O sangue do cordeiro é passado nos umbrais da porta para proteger eles da morte, que o anjo da morte ia passar ali. E o sangue de Jesus é derramado sobre quem? O sangue de Jesus é derramado sobre nós. Vamos entender isso. Para quê? Para purificação dos nossos pecados. Ora, vamos entender que quando Moisés, amando de Deus, pega uma serpente de bronze e estende ela acima, levanta ela numa haste, coloca no alto. Quando as pessoas é picado pela cobra,
aqui embaixo, para a serpente aqui embaixo. Era para eles olhar para cima. Para quê? Porque quando olhasse para cima, visando a serpente de bronze, o veneno da serpente que picou aqui embaixo não os mataria. Eles ficariam sãos. E o próprio Jesus vai falar, é lícito que isso aconteça. Assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Jesus é levantado, olha, temos aqui uma tipologia de Cristo. As profecias vão se cumprindo e vão se encaixando. Agora, quando nós chegamos aqui dentro do que o livro de Mateus, do capítulo 24, revela para nós, será que nós estamos vivendo o tempo do fim? Será que nós estamos vivendo essas guerras que estão acontecendo? Sinais da volta de Cristo? Vamos entender algo. Quando Jesus vai falar a respeito dos sinais, ele vai dizer que é como se fosse uma mulher grávida, isso pronto para dar à luz. Como é que acontece? A contração, ela começa pouco a pouco e vai se aumentando conforme os dias vai passando, vai aumentando a contração, até que se dá à luz a criança, até que nasce o filhinho, assim, né, dessa forma, e a volta de Cristo, os sinais vão acontecendo. Quando nós pegamos a história, quando nós pegamos os livros e começamos a ler sobre eles, vamos entender que sempre houve guerra, não é assim? Sempre houve guerra. Será que essa última guerra que está tendo é sinal da volta de Cristo? Será que isso, que Jesus está às portas? Vamos entender isso. Já que sempre houve guerra, essa é apenas mais uma guerra? Olha, vamos entender como uma contração. Sempre houve guerra. Tivemos a Primeira Guerra Mundial. E logo depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, morreu-se muito mais gente do que na Primeira. A terça parte da população da Terra praticamente foram mortas na Segunda Guerra Mundial. Olha como isso aumentou. Será que não é sinais da volta de Cristo? As dores vão se aumentando. E depois disso, agora nós temos guerra constante. Diariamente temos conflito. Isso é sinal da volta de Cristo, está encaixado dentro das dores de parto que vai aumentando. É bem verdade, senhores e senhoras, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, que quando a Bíblia relata isso para nós, nós começamos a ler o livro de Mateus, no capítulo 24, que ele relata para nós que muitos viriam do meu nome. Nós vemos isso diariamente acontecer, nós vemos falsos profetas. Isso já tinha no tempo do apóstolo Paulo, já tinha falsos doutores, já tinha falsos profetas, tentando inserir dentro da igreja coisas profanas, tentando levar a igreja a um acomodismo, a um nada a ver. Já tinha isso, mas isso está aumentando dia após dia, se encaixa em sinais da volta de Cristo. Tudo isso é um contexto que Jesus está voltando, ou melhor, daqui a pouco, daqui a um tempo, daqui umas horas, daqui a alguns minutos, a trombeta pode tocar e a igreja de Cristo, primeiros mortos que morreram em Cristo, ressuscitaram e encontrar com o Senhor nos ares, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Ora, se nós pegarmos aí os terremotos, que cada vez estão mais fortes, houve várias mortes, já houve por causa de terremoto. Mas se você pega o que aconteceu no ano de 2015 no Nepal, a história vai falar para nós que ali morreu 200 mil pessoas, houve 200 mil mortes por causa desse terremoto que aconteceram ali, e está aumentando a classe de mortandade através de terremotos, e a constância também, que já são quase seguidas diariamente. Você liga o televisor, você escuta aí nos meios de comunicações situações referentes a terremotos que estão acontecendo. Oh, meu amigo, são sinais que Cristo está voltando. Isso se encaixa dentro do contexto. Se você pegar o tsunami que houve na Ásia, aquele tsunami que foi gerado por um terremoto no fundo do mar,
que grandes ondas vieram. Naquele tsunami morreu 220 mil pessoas. Olha a quantia de pessoas que morreram. São sinais da volta de Cristo. Tudo isso se encaixa, as dores de parto vai se aumentando. Conforme o tempo vai passando, as contrações aumentando. Sempre houve filhos se levantando contra pai e matando os pais. Sempre houve pais matando filhos. Sempre houve guerras entre famílias. Sempre houve isso. Mas hoje em dia, se você liga o televisor, os meios de comunicação, telejornais, falta jorrar sangue disso. Por quê? Tem aumentado isso constantemente. São contrações que a terra está sentindo, vamos dizer desta forma. São contrações que o mundo está sentindo. Por quê? Porque está prestes o arrebatamento da igreja. Está prestes o arrebatamento do povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Tudo isso que está acontecendo nos leva a crer que Jesus, a qualquer hora, dá ordem para tocar a trombeta. Tessalonicenses 4,16. Aí eu pergunto a você, será que você está atento? Será que você está observando esses acontecimentos, esses sinais? Tudo isso que eu disse a você está tudo junto dentro de um contexto das dores de parto, de Mateus, o capítulo 24, um pedaço onde Jesus explica para eles o que ia acontecer quando estivesse prestes do fim. Não estou falando do final do mundo ainda. Jesus responde essa pergunta bem partida no capítulo 24, mas não estou entrando nesse contexto. Eu estou falando da situação que nós estamos vivendo. Será que é sinal da volta de Jesus? Meu amigo, tudo isso está dentro desse contexto. É necessário nós entendermos que a qualquer momento pode se tocar a trombeta. Quem tiver com os seus ouvidos ungidos ouvirá o soar dela. E então, como se fosse algo mágico, como se fosse num abrir e piscar de olhos, desaparecerão. Sairão dessa terra. A Bíblia diz como um arrebatamento. O que é arrebatamento? Arrebatamento é algo tirado com força, com muita rapidez. Será tirado esse povo da terra e encontrarão com o Senhor nos ares. A pergunta que eu tenho para fazer para você: como é que está a tua vida? Como é que você tem ouvido e recebido essas notícias? Você tem se preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Já é tempo, meu amigo. Já é tempo. O que é que falta para o tocar da trombeta? Eu sou bem claro e franco a dizer a você que não falta mais nada. A qualquer momento é iminente. É iminente a volta de Jesus. O arrebatamento é iminente. A qualquer hora acontece. A qualquer hora acontece. Daqui para amanhã, daqui uma hora, daqui 2 minutos, ou eu não consiga terminar esse vídeo, ou você não consiga terminar de assistir esse vídeo. Por quê? Porque de repente você é arrebatado para encontrar com o Senhor. Oh, meu amigo, se você não estiver com a sua vida espiritual, ou seja, com a sua alma, com o seu espírito pronto, e logo a sua matéria física também pronta para encontrar com o Senhor, o que vai acontecer? Você só vai ver e ouvir os sinais onde no mundo inteiro vai dar notícia que sumiu o piloto de um avião, sumiu o piloto de um carro, sumiu uma família inteira, um pastor de uma igreja, um obreiro, aquele irmãozinho que jogava folheto na rua, aquela pessoa que andava com uma caixa de som em cima de uma bicicleta, ou de um carro, ou de uma moto, falando sobre Jesus, aquele que andava a pé, dizendo que a volta do Senhor é iminente, desapareceu. Aí a pergunta é: para onde é que eles foram? Eu te dou a resposta nesse vídeo. Eles foram encontrar com o Senhor Deus. Eles foram encontrar com Jesus nos ares. É necessário você abrir a sua visão. É necessário você abrir os seus olhos. Porque a Bíblia, irmão, é muito mais atual do que o jornal de amanhã que será editado. Ela é verdadeira. Tudo que está escrito nela acontece. O que falta é entendimento.
Está faltando hoje em dia entendimento aos povos. Está faltando hoje em dia a população entender que a Bíblia é real, a Bíblia não precisa ser modificada, a Bíblia não precisa ser modernizada, a Bíblia não precisa ser transformada como alguns pensam, a Bíblia precisa ser entendida pelas pessoas, a Bíblia precisa ser compreendida pelas pessoas, a Bíblia precisa ter um voto aí da sua crença, você precisa acreditar, oh meu amigo, porque é bem verdade, se você crê, o que está nela acontece. Se você não crê, o que está nela também acontece. A Bíblia não depende de mim, também não depende de você para ser verdadeira. A Bíblia é verdadeira, querendo eu ou querendo você ou não. A Bíblia é verdadeira. João, no capítulo 14, eu sempre friso esse versículo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou lhe preparar um lugar, e se eu for preparar um lugar, virei outra vez, para onde eu estiver, vós esteja também comigo. Aí alguém pergunta, Senhor, qual é o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Não caia nessa que todos os caminhos conduzem a Deus, que todos os caminhos o leva a Deus. Bora, seja um pouco verdadeiro, que todos os caminhos vão te levar a Deus, entre aspas, porque todos comparecerão diante de Deus. Quem for arrebatado agora, com arrebatamento iminente, quem vai encontrar com o Senhor, vai gozar da eternidade com Cristo, mas também tem as pessoas que vão encontrar com Deus no juízo final, que isso é para condenação eterna. Todos os caminhos levam a Deus, mas apenas um caminho leva uma vida eterna, e esse caminho é o que João 14:6, quem disse isso foi o próprio Jesus. Eu sou o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A situação que estamos vivendo, desde o último sábado passado, que estamos vivendo em Israel, é um sinal da volta de Cristo. Está tudo dentro de um contexto, como as dores de parto que vão aumentando dia após dia, guerra aqui, guerra ali, guerra acolá, tudo dentro de um contexto, provando para nós que a Bíblia é verdadeira. Se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse instante. Eu quero orar por você neste momento. Não quero colocar medo sobre a tua vida. Eu quero que você tenha temor de Deus sobre você. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Isso é verdadeiro. O arrebatamento é verdadeiro. Jesus vem buscar a igreja. A qualquer momento a ordem é dada. A qualquer momento a trombeta é soada. E a qualquer momento subiremos. Eu vou subir e eu quero te encontrar lá. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Quem sabe eu estou falando com alguém que está afastado e hoje quer voltar para Jesus. Quem sabe eu estou falando com alguém que está dizendo o que eu preciso fazer. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Curva a tua cabeça e diga para Ele que você oferece a tua vida a Ele, acreditando que Ele é o único suficiente Salvador da tua alma. Oh Espírito Santo, nesse momento, ó Deus, eu quero apresentar a vida deste homem. Eu quero apresentar a vida desta mulher, desse jovem, desta criança, dessa pessoa que está dizendo, eu preciso me preparar, eu preciso mudar a minha história, eu preciso ter um encontro surreal com Cristo, eu preciso de verdade abraçá-lo, senti-lo, eu quero voltar ao que eu era antes, porque eu estou falando com pessoas que, quem sabe, já foi pregadores da palavra, ministro dos louvores. Oh Espírito Santo, alcança ele agora, alcance ela agora, Senhor, esses que estão te aceitando como único e suficiente Salvador, Senhor, alcança eles agora, abraça-o, ó Pai, oh, em o nome de Jesus. Espírito Santo, guarde e proteja, unja, Senhor, os ouvidos deles, para que eles possam ouvir o toque da trombeta, ou assim seja. Amém, amém. O arrebatamento é iminente, qualquer hora dessa acontece. Tudo o que está acontecendo está dentro de um contexto bíblico, multiplicando-se as dores de parto. Conforme o tempo vai passando, vai aumentando as dores de parto, uma contração uma
atrás da outra até o arrebatamento acontecer. Ok? Oi? Deixa eu chamar sua atenção. Compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, com um colega, com uma família. Eu aguardo você na próxima segunda-feira, às 8h45 da manhã, com uma palavra de Deus para você.